Salve, consagrados! Tô na área, derrubou, é pênalti, time! Seguinte, continuidade em cinemática, mais precisamente em movimento uniformemente variado. E aí você vira e fala, Vander! Eu já falo, oi! Na aula de hoje estudaremos o quê? Estudaremos as equações do nosso movimento uniformemente variado. Então, vou trabalhar com as equações e separei aqui, ó, do coração, 3 exercícios para você. Belezura? Então, time, segura aí, bora! Chama, nenê, bora que bora! O seguinte, olha lá, movimento uniformemente variado, time. Aqui é o seguinte, eu já havia feito um vídeo que tá aqui, ó, na playlist, sobe um, é o vídeo de movimento uniformemente variado, onde eu expliquei para você como identificar se o movimento ele é uniforme ou uniformemente variado, beleza? Se você tem dúvida ainda, dá uma olhada nesse vídeo e depois você volta aqui para você pegar mais informações, porque nesse vídeo falaremos sobre as equações que nós temos dentro do movimento uniformemente variado, conhecido como MOVE. Beleza, a primeira relação, vou começar da relação aí com você, que era a relação da aceleração. Peraí, deixa eu alinhar aqui, Paquito. A aceleração era o nosso ΔV sobre ΔT. Era assim que nós determinávamos a aceleração, né? Isso, boa. E aí o que acontece? Delta para você em física, toda vez que aparecer o delta, ele vai indicar para você variação. Variação e a letrinha ao lado indica a grandeza no qual está sendo analisada essa variação. No caso aqui, ΔV, variação de velocidade. ΔT, variação de tempo, mas você tem variação de volume, variação de comprimento, variação de pressão, tá bom? Beleza? Entre outras aí que a gente vai falar no decorrer do nosso curso. Bora. Gente, aqui, o que acontece? Se variação, você vai recordar que ela indica final menos inicial. Então, ó, velocidade final menos velocidade inicial. A mesma coisa para o tempo. Tempo final menos tempo inicial. Mas lembre-se que quando eu começo a contar um evento, eu disparo... Opa, deu para ver? Deu? Maravilha. Eu disparo o meu cronômetro do zero. Aí eu começo a contar o tempo, beleza? Então, o tempo inicial para a gente aqui, ele será zero. Daqui sai a nossa primeira função, tá? Sai a nossa primeira função. Por quê? Olha, o t ficou aqui e isso entrega para mim esse contexto. A igual a v menos v0 sobre t. Multiplicando isso, eu tenho como se fosse 1 aqui, né? Isso aqui a gente já conversou, boa. V menos V0 sobre vezes 1 vai ficar V menos V0. A vezes T ficou AT. E aí vem para cá o V0 positivo. Então ficou V igual a V0 mais AT, que é o nosso voat, certo? Tem outras formas aí de decorar, mas vamos trabalhar em cima desse voat. V igual a V0 mais AT. Vander, essa equação... Opa, cuidado. A gente chama isso de função. Por que função? O que é uma função? Função é uma relação de dependência. E aqui ocorre essa relação de dependência, porque observa, a velocidade que um corpo vai assumir vai depender do tempo decorrido. Se eu pensar em 1 segundo, eu tenho uma velocidade. 2 segundos, uma outra velocidade, e assim sucessivamente. Ou seja, a velocidade indicada aqui, Paquito, depende do tempo, tá? Então essa é uma função, porque estabelece uma relação de dependência. A velocidade depende do tempo, a velocidade em função do tempo. Por isso, essa função é chamada carinhosamente de... Deixa eu sinalizar aqui para você, bonitinho assim, ó. É chamada de função horária da velocidade, tá?
Essa é a função horária da velocidade, ó. Vou até destacar para você azulzinho aqui para você saber qual é essa função, tá? A função horária da velocidade. Então guarda isso, porque alguns exercícios, principalmente exercícios dissertativos, o que ele pede para você? Ele dá todo um contexto, uma história lá, uma fantasia, e pede para você determine a função horária da velocidade. É essa funçãozinha que ele quer que você reajuste, tá bom? Beleza? Boa. Essa é a primeira função que você tem, função horária da velocidade. Wander, tem outra função? Tem. Tem uma função que é essa daqui, ó, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Essa função é chamada... Wander, por que função? Porque, mais uma vez, a posição, que é o S, né? O S vai depender do tempo, por isso que ela também é chamada de função horária, tá? Então, essa daqui é a minha função horária do espaço. Lembrando que tudo isso que eu estou falando nesse vídeo serve única e exclusivamente para o move, tá? Então, função horária da velocidade no move, função horária do espaço no move. E aí eu vou destacar, aproveitar que eu deixei aqui organizado esse espaço justamente para indicar para você o que é cada uma das referências indicadas aí. Então, S é a nossa posição final, tá? Posição final ou a posição em um dado instante, conhecido também como posição instantânea. Por que instantânea? Porque naquele referido instante, tá bom? Posição final. S0 é a minha posição inicial. Belezura? Boa. O V0, velocidade inicial. Tranquilo? A de aceleração. Aceleração. E T de tempo. Beleza? Boa. Então, são as incógnitas ou as variáveis que nós temos aqui dentro do nosso modelinho. Beleza? Wander, só tem essas duas funções? Funções, sim. Função horária da velocidade, função horária do espaço. Mas deixei aqui esse espacinho porque nós temos uma equação conhecida como equação de Torricelli, tá? V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes o ΔS. Vamos conversar um pouco aqui antes de eu falar sobre Torricelli ali. Primeiro, o que eu tenho de característica em comum, tanto nessa relação, nessa função e nessa função? Elas dependem do tempo, por isso são chamadas de funções horárias. Enquanto essa aqui não aparece o tempo, tá? Então nós temos V igual a V0 mais AT, que é o voat, né? Nossa função horária da velocidade. Nós temos o famoso sorvetão, tá? Que é a nossa função horária do espaço. Lembra que a gente viu o sorvete lá em movimento uniforme? Agora tem um sorvetão porque, ó, cresceu a nossa função horária do espaço, belezura? E você tem aqui a equação de Torricelli. Eu vou dar já um macete para você, time. Equação de Torricelli. Aqui, ó, equação de Torricelli. Beleza? Essa equação, por que a gente chama de equação essa e essa de função? Porque essa está numa relação de dependência do tempo. E aqui a gente não tem essa relação de dependência do tempo, por isso que isso não é uma função horária. Justamente essa dica que eu estou dando para você. Quando que eu uso essa? Sempre que o exercício não fornecer o tempo para você. Se ele não fornece o tempo, ele não te pede o tempo, a saída é Torricelli, desde que, obviamente, seja um movimento uniformemente variado, tá?
Então, essa aqui, quando que eu uso ela? Quando estou sem tempo. Beleza? E aí, o que falta aqui? O ΔS você já conhece, mas vou indicar para você. ΔS é a variação de espaço. Deixa eu colocar aqui para não estourar o espaço, para você, literalmente, boa. Variação de espaço. O A você já sabe que é aceleração. V0 é velocidade inicial e o V é a velocidade final, tá? Vou colocar aqui, que não apareceu aqui anteriormente. Velocidade final. Então vamos lá. Recapitulando. Função horária da velocidade. Tá aqui, voate. Função horária do espaço, sorvetão. Tá aqui. E equação de Torricelli, quando que eu uso? Quando eu não tenho tempo. E aí, vou trabalhar com você 3 questões e exploro cada uma dessas relações de uma forma personalizada, individualizada para você, para que você consiga fazer aí os exercícios, ter um bom desempenho aí na sua prova-alvo. Beleza, time? Então, vou trocar o quadro aqui, já vou entrar com o exercício e a gente já conversa. Segura aí, time! Olha lá, bebê, chama, neném. Aqui é o seguinte, ó, questão número 1 para você. E você vai observar que eu tomo muito cuidado ao selecionar as questões que eu quero trabalhar com você, meu querido, meu consagrado, bora, time. Por quê? Porque eu gosto de pegar questões onde eu sei que os alunos se confundem, justamente para que você consiga se preparar da forma mais adequada possível. Então, olha lá. Um carro parte do repouso com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado e percorre uma distância de 1 quilômetro. Qual é o valor da velocidade média do carro em metros por segundo nesse trecho? Vamos lá, deixa eu conversar com você novamente. Já dei algumas orientações de como fazer a leitura adequadamente do exercício. Vai lendo e já vai extraindo os dados, porque eu nem sei mais o que ele está pedindo para você, para falar a verdade. Então, quando você lê tudo, primeiro, eu leio tudo, vou olhar as alternativas. Já perdi, eu perdi tempo, gente. Bora, vamos lá, tem que fazer essa engrenagem girar. De que forma? Economizando energia para gastar essa energia em exercícios que sejam mais elaborados lá na frente. Como que eu vou fazer isso? Fazendo uma leitura direcionada. Já vou lendo e destacando tudo que realmente é importante para você. Um carro parte do repouso. Isso é importante? Demais! Porque se o carro parte do repouso, ele está falando para você, Vander, olha aqui, a velocidade inicial dele é 0. Partiu do repouso, time. A velocidade inicial ela é 0. Com a aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Vander, isso é importante? Demais, Paquito. Por que demais? Porque aqui é o seguinte, se tem aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, significa que aqui é um move, né? Movimento uniformemente variado. Beleza, já identifiquei o movimento. Olha só nos primeiros tópicos aqui, desculpa, eu já consegui identificar 2 informações importantes. E percorre uma distância de 1 km. Distância de 1 km é o meu ΔS, certo? Então, vamos lá. Meu ΔS de 1 km. Belezura, boa. E ele quer a velocidade média. Você para tudo. Você fala, Vander, mas velocidade média não é um movimento uniforme? Não. Gente, o que acontece? Usa-se velocidade média lá no movimento uniforme por um vício que a gente acaba tendo de desenvolvimento de exercícios. E também porque o movimento uniforme, a principal característica é a velocidade ser constante. Então, a velocidade média, ou seja, a média das velocidades, é a própria velocidade constante, porque ela não vai mudar. Pegou, então, essa percepção? Por isso que acaba falando dessa velocidade média dentro do movimento uniforme. Porque a velocidade média é a velocidade constante, ela não vai mudar. Beleza? Ficou claro? Mas e aqui, Vander, como que você determina a velocidade média? Time, velocidade média em qualquer contexto, será... Velocidade média será o meu ΔS sobre ΔT. Uma dica para você, importantíssima. Eu sempre começo o exercício pelo que ele quer. Como assim? Ele não quer a velocidade média? Exatamente. Então tá aqui, ó, velocidade média ΔS sobre ΔT. O ΔS você já tem. Ou seja, o que está faltando para você? O tempo.
Olha só a dica que eu estou dando para você. Isso aqui é importantíssimo. Está faltando tempo. Das equações que eu te passei, função horária da velocidade, sorvetão lá, que é função horária do espaço, e Torricelli, eu já descarto o Torricelli. Por que eu descarto o Torricelli? Porque Torricelli eu só uso quando não relaciona tempo. O que eu estou dependendo aqui é o tempo, só me sobra duas opções. O voat, né? V igual a V0 mais AT. Mas para usar o voat eu dependeria da velocidade final, né? Não tenho. Ou seja, vou usar o sorvetão. Por quê? Porque eu tenho variação de espaço, eu tenho aceleração e tenho velocidade inicial. A única grandeza que está me faltando no sorvetão é justamente o tempo. Acompanha isso aqui. Olha o sorvetão aqui, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Wander, mas aqui é o ΔS. Paquito, presta atenção, porque esse movimento que eu vou fazer com você nós usaremos várias outras vezes. Isso aqui está positivo, então ele vem negativo, tá? Eu vou fazer da primeira vez e depois nós vamos direto, porque você já acompanhou. Boa. Gente, final menos inicial, isso aqui já é o ΔS, time. Olha lá, que ele me deu. Cuidados que eu devo tomar. Aqui está em quilômetros, aqui está em metros por segundo ao quadrado e ele quer em metros por segundo. Ou seja, lembra, as unidades devem conversar. Isso aqui tem que estar em metros. Aí você precisa lembrar que 1 quilômetro são 1000 metros, tá? Beleza? Então, eu tenho a distância, 1000 metros. Velocidade inicial é zero. Zero vezes qualquer coisa vai zerar isso aqui. A aceleração, ele falou que é 5t ao quadrado sobre 2. O 2 é multiplicando. Então, como o 2 é multiplicando, posso fazer esse movimento aqui com você? Bora, chama, neném. Então, ficou 5t ao quadrado igual a 2000. Passa dividindo, t ao quadrado igual a 2000 dividido por 5. T ao quadrado, então, igual a 400. Se o t ao quadrado é igual a 400, lembra, tá ao quadrado, basta eu tirar a raiz quadrada aqui de 400, t igual a 20 segundos. Quer dizer que esse carro levou 20 segundos para sair aqui uma velocidade inicial zero, com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado e percorrer 1000 metros. Opa, você já tinha aqui o espaço percorrido, 1000 metros. E agora você tem o tempo necessário. Ó, deixa eu até mudar a cor aqui para você pegar a visão, Paquito. Corta, corta. 100 dividido por 2 vai dar 50 metros por segundo. Belezura? Boa. A alternativa aqui, C de consagrado. Então, um exercício interessante, cobra a velocidade média, mas para você encontrar a velocidade média, você precisou trabalhar com tempo. Precisei usar o sorvetão com você aqui. Tranquilo? E recapitular a questão de transformar aqui, ó, de quilômetro para metro, basta multiplicar por 1000. Tranquilo? Vamos para o segundo exercício. Bora, time! Ah lá, meu consagrado. Pega essa visão aqui, Fofolete. Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado e, após percorrer 12 metros, está animado com uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo ao quadrado vale. Vamos lá, mais uma vez, vou retomar com você como que nós vamos desenvolver essa leitura. Inclusive, treine desta forma aqui, tá? Eu vou retomar agora a forma correta que você usará para desenvolver a leitura. Um ponto material parte do repouso. Você está vendo que isso é cíclico, gente? É repetitivo. Velocidade inicial, 0. Após percorrer 12 metros, já me deu o ΔS. Está animado com uma velocidade de 6 metros por segundo. Opa, me deu a velocidade final, né? Isso, que interessante. E aí ele quer que você determine a aceleração. Vamos lá. É o seguinte, time, Fofolete, olha aqui.
Olha aqui, meu consagrado. Tem uma grandeza aqui que não está envolvida no exercício. O tempo. Se não envolve o tempo, nós usamos Torricelli. V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes o delta S. Tudo bem? Boa! Velocidade final. Ele entregou para mim. 6. Então vai ficar aqui, ó, 6 ao quadrado igual. Velocidade inicial, 0. Isso aqui foi para o espaço já, ó, manda embora. Bora, bora. Mais 2 vezes a aceleração, que é justamente o que ele quer, né? Vezes o ΔS, que ele falou pra gente que foi um ΔS de 12 metros. Aqui, ó, 36 igual 2 vezes 12, 24 vezes A. Então, 36 dividido por 24 é o valor da minha aceleração, ou seja, 1,5 metro por segundo ao quadrado. O que nos contempla a alternativa A de I love you. Boa. Time, aqui é o seguinte. Se você sabe como desenvolver a leitura de forma direcionada, extraindo os dados e fazendo essa verificação da validação de equação utilizada, não tem segredo. Você vê, não demora. Olha a diferença. O tempo que nós usamos para resolver a questão foi basicamente o tempo da primeira leitura que nós desenvolvemos. Então, se você faz a leitura direcionada, isso facilita e faz você ganhar muito tempo. Beleza? Utilize esse método na sua prova que ela é importante. Vamos para a questão número 3. Bora! Chama papai! Olha só! Para fechar com chave de ouro, um exercício da nossa FUVEST, né? Queridinha aí, né? Boa! Essa você chora sem sentir dor, né? Mas vai acabar com isso aí. Que é o seguinte. Um veículo parte do repouso e agora já vou resolver da forma como eu orientei nos 2 exercícios anteriores e em outros vídeos. Partiu do repouso, velocidade inicial igual a 0. Boa. Com movimento retilíneo... Gente, segura a emoção. Movimento retilíneo uniformemente variado. É o nosso move. O retilíneo é para dizer que esse corpo está deslocando-se em linha reta. Tudo bem? Boa. E acelera com aceleração escalar constante 2 metros por segundo ao quadrado. Está aqui a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Boa, já está no sistema internacional. Pode-se dizer que sua velocidade, ele quer a velocidade e a distância, ou seja, vamos percorrer, vamos ver aqui essa distância. Após 3 segundos, deu tempo para você de 3 segundos. Valem respectivamente. Aqui tem um macete que eu quero conversar com você, tá bom? Primeira coisa. Vamos lá. Eu quero a velocidade. Se eu quero a velocidade, eu tenho 2 formas de trabalhar. Torricelli, não cabe porque envolve o tempo, né? Ou o Voat, né? V igual a V0 mais AT. Então, a velocidade é velocidade inicial, 0. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar clara a resolução para você. Paquito, 0 mais a aceleração, 2. Vezes o tempo que ele fala para você que são 3 segundos. Então, dá uma velocidade de 6 metros por segundo. Beleza? Gente, com isso, eu já estou eliminando a alternativa C, eu já estou eliminando a alternativa D, eu já estou eliminando a alternativa E. Só com um item encontrado. Agora eu tenho que achar a distância. Vamos lá. Aqui é o seguinte. Você pode usar o sorvetão, né? Porque envolve o tempo. E eu tenho ali velocidade inicial, certo? Você pode achar esse deslocamento aí. E agora sim, também cabe Torricelli nessa segunda etapa. Por quê? Tem velocidade inicial, tem a velocidade final e tem a aceleração. Dá para achar das 2 formas. Aí fica ao seu critério. E tem uma terceira forma, mas essa será assunto para a próxima aula, que eu resolvo o exercício. Eu vou fazer uma aula para você com muito carinho, onde resolverei exercícios de cinemática usando apenas questões gráficas, que é, ó, mel na chupeta. Boa? Mas vamos lá. Vou dar um tempo para você escolher. Você quer como? Torricelli ou sorvetão? Isso, vou resolver das 2 formas. Melhor ainda, tá?
Então, vou usar a Torricelli para você ver uma aplicação aqui. V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes o ΔS. Paquito, vamos lá. Velocidade inicial foi para o espaço, porque é 0. A velocidade final você tem. Então, vai ficar 6 ao quadrado igual 2 vezes a aceleração ele deu, que é 2, vezes o meu ΔS. Então, fica 36 igual a 4 vezes o ΔS, passa dividindo, 36 dividido por 4 é igual ao meu ΔS, ou seja, ΔS de 9 metros. Ou seja, alternativa A de I love you. Boa? Vander, faz aí por sorvetão para ver se vai dar a mesma coisa? Bora, bora, consagrado. Vamos lá, sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Bem, lembra que eu trouxe para cá e ficou ΔS igual V0t mais AT quadrado sobre 2, né? O V0t ele vai embora, time, porque a velocidade inicial é 0. Então, meu ΔS fica... A aceleração ele fala para você que é 2. O tempo decorrido, 3 segundos, então fica 3 ao quadrado, né? Isso tudo dividido por 2. Olha aqui, ó. Meu, na chupeta, por quê? O que foi embora? Quanto que é 3 ao quadrado? 9. ΔS igual a 9 metros. Belezura? Então, se você sabe trabalhar com as questões aí, com as relações de forma correta, o caminho que você escolher, ele vai chegar aí na mesma resposta, né? Obviamente que quanto maior o volume de exercícios você consegue desenvolver, maior o seu repertório e mais fácil você desenvolver a questão. Por isso que é importante o número de questões que você desenvolve para isso ir se encaixando. Belezura, time? No vídeo de hoje era isso. Se você curtiu, chega na voadora, no like, bora, bora. Inscreva-se aí no nosso canal se você está curtindo os nossos vídeos e compartilhe também, meu consagrado. Olha, o vídeo ficou longo, mas não vou esquecer. Um beijão nos rapazes, abraço nas garotas e fui!